O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando essa solenidade de São Pedro e São Paulo. E celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a igreja da qual nós fazemos parte, a igreja que Jesus fundou para nós, a igreja que Jesus gerou para nós. Nós fazemos parte da igreja de Jesus, porque Jesus tem uma igreja, a igreja que Ele mesmo desejou e instituiu. No Evangelho de hoje nós vemos isso. Jesus dizendo para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo: eu edificarei uma igreja, eu não edificarei a igreja, eu edificarei a minha igreja. Por isso é certo dizer que Jesus tem uma igreja, e essa igreja é a igreja edificada sobre a figura de Pedro, portanto, a igreja una, santa, católica e apostólica. Por excelência, a igreja de Jesus Cristo, ela subsiste na igreja católica, e nós fazemos parte dessa igreja. E aqui o Evangelho tem uma promessa do coração de Jesus para o nosso coração, que me enche de alegria. Jesus diz assim: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o poder do inferno, nunca poderá vencê-la. Olha a promessa que Jesus faz para nós, irmãos. A promessa é que as portas do inferno, o poder do inferno, nunca poderá vencer ou destruir a igreja. E se eu sou igreja, você é igreja, Jesus também está dizendo que as portas do inferno, o poder do inferno, nunca será capaz de nos destruir, porque nós somos a igreja de Jesus. Que promessa consoladora para nós é saber que Jesus, além de criar a igreja, de desejar a igreja, de fundar a igreja, Ele garante a sua graça para que a igreja permaneça
permaneça de pé, mesmo diante das dificuldades. E o Senhor é tão bom que não se contenta em nos chamar apenas, mas além de nos chamar, Ele nos concede a graça que nos sustenta, a graça que nos ampara. E o que Jesus está dizendo para nós hoje é exatamente isso. Se nós edificarmos a nossa vida nele, que é a rocha, a pedra angular, nem mesmo os maiores poderes do inferno serão capazes de nos destruir, se nós estivermos edificados em Jesus. Se nós queremos realmente caminhar bem na nossa vida, é necessário que nós construamos, edifiquemos a nossa vida em Jesus, que é a rocha. Se nós estivermos nele, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a provação, nem mesmo as portas do inferno serão capazes de vencer aqueles que estão enraizados em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos buscá-lo a cada dia, com toda a intensidade, com todo o desejo do nosso coração, porque a nossa vida não é fácil, a nossa batalha não é fácil, e se nós não estivermos em Jesus, a gente não aguenta. Se nós não estivermos enraizados em Jesus, a gente não suporta. As provações e as lutas serão vencidas com a graça de Deus. Não precisamos de esquemas humanos, não precisamos entrar em conchavos humanos. O que nós precisamos é a graça de Deus. A graça de Deus que nos sustenta. E Jesus diz: se vocês estiverem na minha igreja, nem os poderes do inferno serão capazes de vencer a minha igreja, e muito mais serão capazes de vencer vocês. E essa igreja da qual fazemos parte, ela tem as suas colunas de sustentação, que por excelência são os apóstolos. Mas de modo especial aqui lembramos das duas maiores colunas que a igreja católica possui: a figura de Pedro e a figura de Paulo. Dois homens que, muito parecidos comigo e com você, também tinham seus sonhos, sua caminhada, sua vida, suas dificuldades, suas limitações, mas que foram escolhidos por Deus para serem essa coluna de sustentação para a igreja. E aqui eu não estou dizendo que quem sustenta a igreja é Pedro e Paulo, não, de maneira alguma. Não adianta nada eu ter, por exemplo, uma coluna muito bonita, se a base que a sustenta não é boa. Se eu tiver uma coluna muito bonita, mas o chão for ruim, a base for ruim, essa coluna não sustenta nada. Pedro e Paulo são colunas da igreja e sustentam a igreja porque eles estão enraizados em Jesus. É por isso que Pedro e Paulo são essas colunas da igreja, porque eles estão apoiados em Jesus, eles estão enraizados em Jesus. E quanto mais enraizado em Jesus Pedro e Paulo estão, mas eles conseguem sustentar as comunidades. Veja, por exemplo, no início do cristianismo, quantas comunidades Pedro alimentou, quantas comunidades Paulo alimentou, muito mais. Agora, alimentaram através das suas próprias forças? Não, de maneira alguma. Buscaram o Senhor, e à medida em que buscavam o Senhor, alimentavam as comunidades, sustentavam as comunidades. E isso Jesus quer ensinar para nós hoje também, que na minha casa, na sua casa, eu e você devemos ser colunas de sustentação. Em palavras mais simples, é não deixar a peteca cair. Por mais difícil que seja, por mais custoso que seja, eu preciso assumir meu lugar, eu preciso assumir o chamado de Deus na minha vida, que é o quê? Ser coluna de sustentação para aqueles que estão na minha casa, para aqueles que estão na minha vida de comunidade, para aqueles que estão no meu trabalho. Eu preciso ser, só que eu só serei uma coluna de sustentação, de edificação, se eu, em primeiro lugar, estiver enraizado em Jesus, através da vida em comunhão com a igreja. Porque quem nos une em comunhão com Jesus é a igreja. É a igreja que nos une a Cristo pelo sacramento do batismo, pela pregação da palavra, pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento da Crisma e os demais todos os sacramentos
à medida em que eu estiver unido à igreja. E para que eu possa ser uma coluna de sustentação dentro da minha casa, eu preciso estar unido a Cristo, e para isso eu preciso estar unido à minha igreja. Olha quantos ensinamentos a palavra de Deus traz para nós hoje. Traz para nós essa grande ordem do Senhor. Assuma o teu lugar. Assuma o teu lugar. O chamado que Deus tem para você. Leve a sério a sua vocação como cristão, como batizado. Chega de sermos cristãos meia boca, de rezar mais ou menos, pregar mais ou menos, viver mais ou menos, caminhar mais ou menos. É necessário que a gente assuma o nosso lugar. Eu preciso ser um cristão coluna, um cristão coluna de edificação, aonde eu estiver, que eu aí esteja para edificar, construir, melhorar, fazer crescer, não por mim mesmo, mas porque estou unido ao Senhor. E a graça de Deus transborda no meu coração. Assuma o teu lugar como esposa de Deus, esposo de Deus, como cristão no seu trabalho, no seu estudo. Não seja um cristão mequetrefe. Eu não posso ser um padre mequetrefe, mais ou menos, prego mais ou menos, faço mais ou menos. Não, eu preciso dar tudo de mim. Isso é ser coluna. É saber que a graça de Deus me ampara, que a graça de Deus me sustenta, mas eu preciso fazer a minha parte também. Eu preciso corresponder ao chamado de Deus. Aquilo que o Espírito Santo tão fortemente suscitou no meu coração, lá na comunidade de São Cristóvão, e que aqui vou repetir: leve Deus a sério, por favor. Deus não brinca. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, Ele não brinca. Deus nos leva a sério. Quando Deus chama alguém para uma vocação, para um trabalho, para uma missão, Deus leva a sério. E a gente também precisa levar Deus a sério. Ainda que esse chamado nos traga muitas provas, muitas dificuldades e muitas lutas. Porque é natural que isso aconteça. A gente não pode pensar que Pedro e Paulo foram chamados e a vida deles foi um mar de rosas. Pode até ter sido, mas cheias de espinhos, cheias de rosas espinhentas. E na nossa vida não é diferente. Se a gente quer seguir a Jesus, nós precisamos estar conscientes de que quando a gente menos esperar, a prova vai chegar, a luta vai chegar, a dificuldade vai chegar, a perseguição vai chegar. E se ela não chegou ainda na sua vida, vai chegar, pode esperar. Porque é assim que se formam os cristãos. Os bons cristãos se formam na tempestade, na provação, na luta, na prova. Na prova se formam os bons cristãos, os verdadeiros cristãos. Por isso São Paulo diz a segunda leitura para nós hoje: quanto a mim, eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Porém, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O que São Paulo está dizendo é: desde o momento em que eu conheci Jesus, eu fui provado, eu fui tentado, eu tive dificuldade, mas eu nunca desisti do chamado de Deus na minha vida. Quantos empecilhos São Paulo teve que enfrentar, gente? Se você não sabe, eu vou dizer para você: São Paulo foi preso inúmeras vezes. São Paulo estava dentro do barco, o barco afundou, quase morreu afogado. São Paulo foi apedrejado, São Paulo foi perseguido, caluniado. Quantos empecilhos, quantas dificuldades São Paulo enfrentou e parou aí? Não, porque o olhar de São Paulo não estava para aquela circunstância, estava voltado para aquele que o chamou. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje: que os meus olhos, que os teus olhos estejam voltados para aquele que nos chamou. Porque se os meus olhos, se o meu coração, corações ao alto, que dizemos na celebração, se o meu coração estiver voltado para o alto, se os meus olhos estiverem voltados para aquele que me chamou, não há dificuldade, provação e luta que me faça desistir. Porque olha aquilo que São Paulo diz: agora, São Paulo está dizendo, ele está preso, está pronto para ser morto. Ele podia estar reclamando: porque minha vida está difícil.
agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O que eu estou enfrentando não é fácil, mas eu sei que o Senhor me dará recompensa pela minha fidelidade, pela minha entrega de vida. E é isso que Jesus diz para nós hoje. Vale a pena ser cristão, sofrer por Jesus, entregar a vida por Jesus. Vale a pena pagar o preço do nosso seguimento de Jesus. Vale a pena gastar a nossa vida na igreja, rezando, sofrendo, lutando, batalhando, porque no fim o Senhor mesmo nos dará a coroa. O Senhor mesmo nos dará a coroa da glória. E São Paulo diz: Ele me dará a minha coroa, mas não somente a mim. Aqui entra eu e você, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Se você não prestou atenção nisso, eu vou dizer para você: enquanto você chora do lado de cá, Deus prepara a tua coroa do lado de lá. Enquanto você sofre as lutas do lado de cá, Deus prepara a tua coroa do lado de lá. E ainda que ninguém te coroe nesta terra, Deus tem preparado a melhor coroa para mim e para você. Que alegria! Que alegria, porque talvez eu nesta terra não seja coroado com honras, isso e aquilo. Talvez até em coroas, com coroa de espinhos, pontiagudos, grandes. Mas eu sei que o Senhor, porque me ama, tem preparado para mim uma coroa que nem todo o ouro do mundo pode comprar. Uma coroa que Ele mesmo está fazendo com as suas próprias mãos. Que você quer mais do que isso? Que eu quero mais do que isso? São Paulo está dizendo: olha, eu estou aqui no cativeiro, eu estou pronto a ser morto, mas o meu coração está voltado para Deus. E eu sei que Ele mesmo está fazendo com as suas mãos a coroa da vitória. E no fim de tudo, quando eu olhar para o Senhor, quando eu ver o Senhor, eu vou ver que valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena sofrer, valeu a pena batalhar, porque o meu Deus não me enganou. Mais uma vez você leve Deus a sério, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Deus não brinca com a gente. E todas essas palavras que estão na Sagrada Escritura são promessas de Deus para nós. Eu não preciso das coroas desta terra, porque o meu próprio Deus está fazendo a minha coroa. A minha coroa. Só que São Paulo diz: para aqueles que esperam com amor, para aqueles que são perseverantes, para aqueles que são fiéis, para aqueles que são constantes. Então eu queria dizer para você hoje, meu irmão, por mais difícil que seja o tempo que você está vivendo, não pule fora. Não pule fora e não abandone. Sabe por quê? Porque hoje talvez você não entenda, mas a sua entrega de agora, a sua oferta de vida de agora, o seu sacrifício de agora, vai se transformar em edificação para você e para aqueles que virão depois de você. Já pensou se São Paulo tivesse desistido na primeira vez que foi preso? Já pensou se São Paulo tivesse abandonado a obra quando ele foi maltratado, rejeitado, perseguido? Nós não seríamos edificados com a palavra de São Paulo hoje, da obra que Deus tinha e que estava fazendo na vida dele. Por mais que a nossa vida hoje pareça estar no avesso, Deus está trabalhando em nós, Deus está operando em nós, e aquilo que vivemos hoje é parte de uma obra completa. Talvez hoje a gente olhe só um pedacinho, e esse pedacinho nos assusta, nos inquieta, mas isso é um pedaço de uma obra completa. Meus irmãos, hoje olhamos para Pedro e Paulo e vemos como Deus é bom e como Deus é misericordioso. Olha como a lógica de Deus é ilógica e como Deus não encontra outra expressão
confiar essa casa a uma pessoa? Você vai confiar essa casa a qualquer um? Não. Você vai confiar essa casa a uma pessoa que não tem tantas qualidades? Não. E olha o que Deus faz. Deus pega um homem chamado Pedro, que pescava peixes, que não tinha muitas qualidades, que não tinha muitas habilidades, que não era versado na escrita e na leitura, que não tinha grande influência no meio dos poderosos, um homem de personalidade muito forte, intempestivo, mas que ao mesmo tempo era frágil. Uma hora dizia que ia, depois vinha mais. Uma hora dizia que ia até o fim, depois dizia que nem conhecia Jesus. Uma hora disse que vai dar vida por Jesus, depois disse que nunca esteve com ele. E Deus escolhe exatamente este para ser uma das colunas de sustentação da sua igreja. Por que Deus faz isso? Porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Porque Deus escolhe aqueles que ninguém quer, para mostrar que tudo é obra da graça. Tudo é obra da graça. E depois, a segunda coluna de sustentação da igreja, o Senhor escolhe um assassino. Porque era isso que São Paulo era antes de conhecer Jesus: um perseguidor de cristãos e um assassino de cristãos. Quantos morreram no fio da espada de São Paulo? E Deus pega exatamente esse para ser a segunda coluna de sustentação da sua igreja. O que Deus quer nos ensinar com isso, gente? É que por mais que nós tenhamos um passado cabeludo, nossos erros, nossas quedas, nossas fraquezas, Deus ainda continua confiando em nós. Deus ainda continua nos querendo e dizendo, assim como eu precisei de Pedro, assim como precisei de Paulo, hoje eu preciso de você. Hoje eu preciso de você para ser a coluna de sustentação dessa comunidade, para ser a coluna de sustentação da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Já pensou se Paulo ficasse assim: mas eu matei tantos cristãos, Deus não vai me chamar, eu não sou digno, eu não posso. Não, pelo contrário. Quando Paulo é chamado, Paulo vê o quanto Deus é misericordioso e o quanto Deus concede a ele uma nova oportunidade. E é isso que Deus faz com a gente. Deus está dando todos os dias para mim e para você uma nova oportunidade. Então levemos a sério o chamado de Deus. Deus chamou Pedro e Paulo, homens com suas fraquezas e com suas lutas, mas que tinham o coração aberto para a graça de Deus. E é isso que nós precisamos ter. Eu preciso ter o coração aberto para a graça de Deus, porque à medida que eu abro o meu coração para a graça de Deus, o Senhor vem em meu auxílio e me fortalece na fraqueza, e me sustenta quando eu estou vacilando, me ajuda a vencer os pecados, as minhas misérias, me faz forte. A graça de Deus transforma a nossa vida, como transformou Pedro, como transformou Paulo. Veja que interessante, depois que Jesus chama Paulo, aquele que foi o grande perseguidor de cristãos, o grande assassino de cristãos, se torna a maior máquina de fazer cristãos. Porque São Paulo, depois da experiência que ele tem com Jesus, ele sai como um doido, andando por todos os cantos, por todos os lugares, falando de Jesus. Porque aquele que experimenta a misericórdia é incapaz de deixar de anunciar o amor de Deus. Por que São Paulo prega tanto, fala tanto? Porque ele tem consciência de que a misericórdia de Deus o encontrou. E agora ele precisa anunciar a misericórdia a todos os cantos, todos os lugares, a todos os corações. São Paulo nos diz, livro dos Atos dos Apóstolos, fez três viagens missionárias. E se a gente for calcular bem, nessas viagens, São Paulo visitava mais de 40, 50 cidades. E estudando a geografia dos lugares que São Paulo passou,
nós vamos ver que São Paulo viajou nas 3 viagens missionárias mais de 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros a pé, ou então de cavalo, ou, quando necessário, cruzava o mar Mediterrâneo de barquinho. E é exatamente isso que a gente precisa ter: esse ardor, esse fogo, essa coragem de anunciar Jesus. Talvez você não vá cruzar o mar para falar de Jesus, mas então cruza o quarto, sai desse quarto e entra no outro para falar de Jesus para quem mora com você na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua comunidade. Mas assuma a tua missão, assuma o chamado que Deus tem para você, assuma a tua vocação. É isso que São Pedro e São Paulo nos ensinam hoje. Não olhamos tanto para as nossas misérias e imperfeições, nós olhamos para a graça de Deus. Somos fruto da graça de Deus, somos obra da graça de Deus. E se abrimos o nosso coração, a graça de Deus vem em nosso auxílio e transforma todas as coisas, e muda todas as coisas. Conte com a graça de Deus. Ouvimos aqui o testemunho de Pedro e Paulo. Ambos tiveram o auxílio da graça de Deus. E quando a gente se coloca no serviço do reino, muitas e muitas vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente perdido muitas vezes. Parece que ninguém compreende, parece que eu estou caminhando sozinho. E aí vem São Pedro e São Paulo dizer para nós: a graça de Deus nunca me abandonou. A graça de Deus sempre esteve comigo. E é isso que eu queria que você gravasse no seu coração no início dessa semana. Não importa o que eu vou ter que viver e experimentar, a graça de Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está ao meu lado. Por isso eu vou combater o bom combate. Eu vou completar a corrida. Eu vou guardar a fé. Ou seja, não é essa dificuldade, esse problema, essa enfermidade que vai me fazer desistir dos planos que Deus tem para mim. São Paulo e São Pedro enfrentaram tudo por amor a Jesus, até a ponto de enfrentar o martírio. São Pedro crucificado de cabeça para baixo e São Paulo degolado por amor a Jesus. O que eles nos ensinam? Eu prefiro perder a minha cabeça do que perder Jesus. Eu prefiro perder as honras. Eu prefiro até perder a minha própria vida do que perder Jesus, do que negar Jesus, do que ser infiel a Jesus. Essa coragem que nós precisamos ter. Cristãos firmes, fortes, resolvidos, decididos, até o fim. Até o fim. Se preciso for morrer, eu morro por amor a Jesus. Mas eu não me abandonarei. Eu não desistirei dos planos dele para mim. Não abandonarei o chamado que ele tem para mim. Que a gente possa nessa Eucaristia pedir a Jesus essa graça. Senhor, faz-nos fortes. Faz-nos fortes. Porque cada um de nós sabe o campo de batalha que luta. E cada um de nós sabe as batalhas que tem que enfrentar. Às vezes, problemas físicos, emocionais, espirituais. Tantos são os combates, tantos. Mas nós nunca podemos esquecer de que o nosso coração deve estar voltado para Deus. Nosso olhar deve estar voltado para aquele que nos chamou. E a gente precisa acreditar sempre que a graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus nos ampara. E Jesus nos prometeu que os poderes do inferno jamais nos destruirão. As forças do inferno jamais nos derrotarão. Posso lutar, sofrer, batalhar, cair, mas ser destruído jamais. Porque Deus está ao meu lado e a sua graça me sustenta a cada dia. A sua graça me coloca de pé a cada dia.
Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver experiência de sobreviver. Vamos de novo? Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mar, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mar, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Deus nos conceda essa força e que a gente não desista da nossa caminhada, porque não estamos caminhando para outro lugar, senão para o céu. E lá no céu, o justo juiz tem preparado para nós a coroa da vitória, que Ele mesmo tem feito, preparado com as suas próprias mãos, para aqueles que até o fim permanecerem fiéis. Que nós sejamos fiéis, sempre fiéis. Que a graça de Deus nos torne fiéis, assim como Pedro e Paulo suportaram por amor a Jesus todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.